Você está sintonizado na TV Senado e este é mais um programa da série Eleições no Mundo, neste ano em que o Brasil está voltado para a questão das eleições. Nós estamos aqui na Embaixada da França no Brasil e vamos conversar com o embaixador Yves Sanjur. Ele é embaixador da França no Brasil, em Brasília. Embaixador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar conosco sobre o sistema político francês. Muito obrigado pelo convite. Embaixador, eu queria que o senhor começasse explicando para nós como é que funciona o sistema político e administrativo da França de uma maneira geral, para que a gente possa entender. É muito simples. Muitas pessoas sabem que a França é uma república democrática, que são os princípios fundamentais da existência da França, desde muito tempo agora. E os princípios gerais são as eleições das pessoas que governam, do presidente, dos governantes, dos deputados, senadores, etc. E um sistema, então, basado na democracia, no povo, da soberania popular. E então é assim que agora em França estamos desenvolvendo o sistema político. As eleições são diretas ou indiretas? Em que esferas são diretas, em que esferas são indiretas? Quase todas as eleições são diretas. O presidente está eleito diretamente, os deputados estão eleitos diretamente, os prefeitos também. E os senadores? Os senadores não, precisamente, é a só eleição realmente indireta na França, porque os senadores são eleitos por um grupo de pessoas que são representantes já do povo, das prefeituras, dos deputados, das diferentes pessoas já eleitas. Quer dizer, é um sistema bicameral. É um sistema bicameral com uma responsabilidade do governo frente às câmaras. Qual o papel do presidente da República e o papel do primeiro-ministro? O primeiro-ministro é precisamente o chefe do governo, responsável em frente das câmaras. E o presidente está acima do sistema, diretamente eleito pelo povo, e com muitos poderes constitucionais, chefe do exército, do sistema administrativo, presidente do Conselho dos Ministros. Então, é um sistema um pouco específico, o sistema francês, porque não é completamente presidencial e não é completamente parlamentar. A parte parlamentária é representada, diria, por o primeiro-ministro, a parte presidencial por o presidente. E quem escolhe o primeiro-ministro? O presidente da República escolhe o primeiro-ministro, mas sempre escolhe este primeiro-ministro, quase sempre, em relação com a maioria do Congresso. Então, o critério básico na escolha do primeiro-ministro é a composição do Congresso. Exatamente. Sim. Exatamente. E no caso do presidente da República, a eleição, sim, como é que é feita essa eleição do presidente da República? É uma eleição aberta, voto direto? É um voto direto, é uma eleição muito aberta, é uma eleição com 2 turnos. Se não está eleito primeiro turno com 50% dos votos válidos, deve passar ao segundo turno. E não todos os cidadãos podem ser candidatos, mas porque se precisa uns apoios de pessoas já eleitas, 500 na França, para ser candidato, mas é muito aberto, porque muitas pessoas, cada eleição se apresentam como candidatos para presidente. Quem pode, de fato, votar e quem pode ser votado? Quem pode votar são todas as pessoas adultas que têm 18 anos, é um sufrágio universal. E em ser votado os candidatos que precisamente têm esse apoio de 500 pessoas
das prefeituras, do Congresso, de todos os conselhos eleitos na França, todas as assembleias eleitas na França, que são muitas, porque precisamente temos 36 mil prefeituras na França. Então, temos muitas possibilidades de apoiar os candidatos à presidência. Sim, esse conceito de prefeitura, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Sim. Quer dizer, é como no Brasil, o Brasil tem 5 mil e poucos municípios, e cada município, o executivo do município é que nós chamamos de prefeito. Sim. É assim na França? Mais ou menos é assim na França, com a diferença importante que na França temos 36 mil, com algumas que são pequenas, muito pequenas. Paris é uma grande, e tem alguns lugares muito pequenos que são também prefeituras. É uma coisa específica na França, é a diferença de tamanho, assim se diz, das prefeituras na França. Sim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa questão das duas câmaras, né, dos dois parlamentos. Sim. Como é que elas funcionam em relação ao Poder Executivo? Em relação ao Poder Executivo, as câmaras realmente são como todos os países democráticos, têm que fazer as leis. Agora tivemos uma reforma constitucional na França, que antes desta reforma constitucional, que se votou só 2 anos atrás, antes o Executivo tinha um papel muito importante para propor os projetos. Agora é um papel compartilhado entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. É uma mudança importante no sistema constitucional francês. Depois, os projetos de lei, exatamente como nos outros países democráticos, passam de uma Câmara a outra Câmara, e em França, a Câmara que tem a última palavra é sempre a Câmara de Deputados. Mas tudo o que se pode fazer antes para fazer que exista um consenso sobre a lei é feito, mas se não tem um consenso, porque às vezes a Câmara de Deputados está a favor do governo e o Senado está em contra, então é a Câmara de Deputados, por ser eleita diretamente por o povo, que tem a última palavra. Sim, e o presidente da República, ele pode vetar uma decisão do Congresso? Não, o presidente da República não pode vetar uma decisão do Congresso. Pode chamar para outra como dizer, outra deliberação, mas não pode votar. Não tem esse tipo de poder que tem outros presidentes, como o presidente brasileiro, o presidente americano, não tem este poder. Mas tem um poder muito forte o presidente francês, é provocar novas eleições. Se tem um problema forte com a Câmara de Deputados, pode provocar novas eleições. Ele convoca novas eleições. Convoca novas eleições. Não provocar. Convoca novas eleições. Sim, é questão de financiamento de campanha, que aqui no Brasil há uma discussão muito forte hoje sobre o financiamento público de campanha. Como é na França feito o financiamento da campanha? Temos antes tínhamos um sistema sem regras e tivemos muitos problemas com isso nos tempos passados, os anos 70, 80, e alguns políticos foram condenados porque não tínhamos regras. Agora temos regras muito precisas. Como são essas regras? Que são regras, por um lado, tem um apoio direto do Estado à campanha eleitoral dos partidos reconhecidos. Por um lado. Outro lado, se pode ter, com certos limites, uns apoios privados, mas com limites, com transparência. É uma coisa muito
e com limitações. Então, não se pode gastar muito dinheiro nas campanhas eleitorais porque tem limites fortes. E a questão da propaganda eleitoral, como é que funciona na França? Existe a chamada propaganda gratuita, Sim, obrigatória? Tem nos canais de televisão uma propaganda gratuita organizada por lei e que precisamente dá aos candidatos a possibilidade de apresentar os programas. Este sistema é organizado também com umas diferenças que têm que ver com o número de votos que os partidos, os representantes dos partidos têm. Estou dizendo isso porque sei também que no Brasil há diferença entre os diversos candidatos, precisamente em relação com o apoio dos partidos. Mais ou menos temos uma coisa semelhante. Sim, a questão de mandatos, queria que o senhor falasse um pouquinho dos mandatos. Sim. Qual é o mandato, a duração do mandato do presidente da República, sim. Né, primeiro-ministro também, e a questão dos dois parlamentos, das duas casas do parlamento. Sim. Tivemos nos últimos anos, algumas mudanças nesse sistema. Ao princípio da República, da Quinta República, desde 1958, o presidente da República tinha um mandato de 7 anos que podia renovar, se estava reeleito, sem limitação. E assim que o presidente de Gaulle foi reeleito e o presidente Mitterrand foi reeleito 14 anos, ficou 14 anos, mas se mudou uma primeira vez o sistema, dizendo que o mandato não seria mais de 7, mas de 5 anos. E o presidente Chirac, por exemplo, foi eleito uma primeira vez 7 anos e depois 5 anos. Então, mas sem direito à reeleição? Sim, com direito à reeleição. Com direito à reeleição. Não, 7 anos, depois 5 e depois teve direito a se reeleger. Podia. Não foi candidato, mas agora, desde 2 anos atrás, tivemos uma nova mudança, uma modificação, que são só 2 mandatos de 5 anos. 2 mandatos de 5 anos. Assim é a regra constitucional agora. Sim. O caso do mandato do senador, qual é? O caso do mandato do senador, antes era um mandato muito longo, de 9 anos. Renovável ad eterno. Ad eterno. Agora são 6 anos. Renovável também, mas são 6 anos. E o mandato dos deputados é 5 anos também, com possibilidade de renovar. Os mandatos dos prefeitos são 6 anos. O mandato dos representantes das regiões são 5 anos. Seria o quê? Governadores? A figura do governador? A figura do governador é uma figura não eleita na França. Não se pode dizer exatamente isso. Na França tem representantes do Estado que chamamos prefeito, que não é prefeito como aqui, que são os representantes nomeados por o governo nos departamentos, nas diferentes pequenas regiões da França. Mas também nessas regiões temos um poder eleito diretamente por o povo. Então temos uma dualidade entre o representante do Estado e o poder eleito pelo povo nas regiões. É uma federação a França? Não é uma federação. Não. A França é tradicionalmente um sistema unificado, unido, unitário, um pouco. A Revolução Francesa precisamente organizou
o espaço e a comunidade francesa com regras todas mesmas no todo o espaço, no todo o território. É um sistema unitário. Embora nos anos 80 do século passado, são 30 anos agora, se fez uma mudança com certo nível de desconcentração, de regionalização, com poderes locais nas regiões mais fortes. Mas o princípio da França fica um princípio unitário. O voto é obrigatório? O voto não é obrigatório, não tem esta característica, mas temos muitas campanhas para o voto, etc. Mas não é obrigatório. Sim. É um dever, não é uma obrigação. Sim. E no caso, por exemplo, de haver alguma eleição onde seja muito baixo o quórum de eleitores, sim, por exemplo, isso não cria problemas para a representatividade? Sim, claro que estamos em uma democracia assim. Então, temos algumas regras para fazer que esse tipo de coisas não aconteça. E até agora nunca tivemos muitos problemas com isso. Por exemplo, o presidente da República, a última eleição, o presidente Sarkozy, 85% dos eleitores votaram. É certo, com certeza, para eleições de prefeitos, para eleição de representantes regionais, essa proporção pode baixar. Mas ainda temos boa participação. Quase nunca participação muito baixa, com problemas de representatividade. Nós temos o modelo americano, onde tem praticamente 2 partidos revezam o poder. No caso da França, quantos partidos existem e como é a organização partidária? É um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado, porque na França sempre tivemos muitos partidos. Agora as coisas se estão simplificando com o grande partido do governo, que está no governo agora, e que representa mais ou menos quase todo o governo, e com partidos do centro, partidos da esquerda, etc. Mas não temos realmente, como nos Estados Unidos, porque inclusive na Inglaterra as coisas estão mudando, 2 partidos que alternam no poder. É um pouco mais complicado, com coalições de esquerda ou de direita, com 3, 4, 5 partidos. Agora. Sim, mas na França, como tem sido processado da Segunda Guerra para cá, quantos partidos têm conseguido ocupar o poder, a presidência da República? A presidência da República são 3, 3 partidos. E a pessoa muito específica, especial, extraordinária do General de Gaulle, que não se pode realmente pôr em um partido, para dizer as coisas, mas depois o presidente Giscard d'Estaing foi de um partido e o presidente Chirac de outro partido, não eram do mesmo partido, embora estavam na mesma como dizer, mesmo tipo de sensibilidade política. O presidente Mitterrand, da esquerda. Queria que o senhor falasse um pouco, tá? O nosso programa está chegando ao final, da questão administrativa. No Brasil, há uma crítica muito forte ao sistema político, porque toda vez que muda o partido no poder, muda a máquina toda administrativa. Assim. Como é isso na França? Não, na França é muito diferente, porque a tradição francesa é ter um Estado forte, um Estado administrativamente forte. E isso é uma coisa não nas últimas décadas, é uma coisa de séculos, do tempo dos reis,
o Estado francês é forte, são 1000 anos desta situação. Então, a administração francesa é forte e não tem um papel diretamente político. Embora as coisas estão mudando um pouco nesse sentido, Mas mudando para pior ou para melhor? Não vou dizer nem melhor nem pior, vou dizer mais politizado. Antes não era assim de nenhuma maneira, agora é verdade que quando chega o novo governo se pode mudar pessoas dos cargos, mas há um limite em determinados escalões? Não tem limite, mas é uma coisa que realmente não... São algumas pessoas, 5, 10, 20, 30, mas não são centenas.